pessoal, estamos aqui hoje para mais uma videoaula. E dessa vez nós vamos falar um pouco a respeito das estratégias de comercialização na agricultura familiar, considerando o estudo de viabilidade econômica. Por que nós da Copermuta resolvemos realizar a gravação desta videoaula? Em uma outra atividade anterior, especificadamente em uma live que nós realizamos sobre gestão de comercialização, onde nós tivemos o convidado Sóstenes Aroeira, a gente elencou sobre como é que deve se gerir um empreendimento da agricultura familiar. E uma das pautas que nós abordamos superficialmente foi a questão do estudo de viabilidade econômica. E como prometido, nós ficamos de realizar em um momento oportuno uma atividade em que a gente pudesse com mais propriedade explicar a respeito de como é que se deve fazer um estudo de viabilidade econômica, Então, portanto, nossa atividade de hoje, esta videoaula, ela foi elaborada visando orientar os grupos de produção do projeto Bahia Produtiva do lote 13, para que eles estejam sempre atentos a buscar se reinventar e assim alavancar a produção de seus produtos. Então, esta videoaula de hoje, ela tem essa finalidade, que é a gente poder falar para vocês um pouco sobre a questão do estudo de viabilidade econômica, tá certo? Então, vamos lá. Antes mesmo da gente partir para o plano de estudo de viabilidade econômica dos empreendimentos, é interessante a gente falar um pouquinho sobre a agricultura familiar. E para isso, trouxemos aqui uma ilustração de Maria e Zezinho, Então, Maria pergunta para Zezinho: Zezinho, você sabe que somos considerados agricultores familiares? Aí Zezinho responde: eu estou sabendo, mas o que significa isso? Então, para a gente poder começar a entender um pouco como é que a gente deve realizar o estudo de viabilidade econômica, a gente precisa saber que nós somos agricultores familiares e que, para tanto, a gente precisa considerar todas as especificidades que essa categoria nos impõe. Ser agricultor familiar é trabalhar com produtos orgânicos, é trabalhar com a família junto na produção. Então, a gente precisa considerar, e a gente considera também, que nos grupos nos quais o lote 13 abrange, nós temos pessoas que trabalham diretamente com a agricultura familiar. E os nossos produtos são produtos oriundos da agricultura familiar. Então, por isso, é interessante a gente frisar que a agricultura familiar, ela corresponde a mais de 80% dos alimentos que vão para a mesa dos brasileiros. Não é verdade? Então, já que a gente já sabe o que é ser um agricultor familiar, nós que trabalhamos com todos os princípios agroecológicos de produção orgânica, o primeiro passo é saber se é viável ou não comercializar o produto da agricultura familiar. Todos os grupos que nós trabalhamos, já sabem, já entendem, já internalizaram, já absorveram que o produto deles são produtos da agricultura familiar. Então, se o meu produto é um produto da agricultura familiar, eu já sei que eu tenho uma série de desafios para poder desenvolver esses produtos que são produtos da agricultura familiar. E o primeiro passo, como diz a nossa ilustração da figura aqui, é saber se é viável ou não comercializar o produto que eu desejo, não é verdade? Então, olha só, antes de pensar, se é viável ou não, vamos falar um pouquinho aqui a respeito de algumas temáticas que a gente precisa, antes mesmo de realizar o estudo de viabilidade econômica, considerar. Quais são esses temas, Sabrina, que a gente precisa considerar? São eles: qual é a preferência dos meus clientes? Primeiro, sabendo qual é o produto que eu vou comercializar, eu preciso, primeiramente, conhecer quem são os meus clientes, para entender qual é a preferência desses meus clientes e o que é que eu devo fazer para poder agradar essa clientela. Então, portanto, eu preciso pensar: eu devo arriscar o novo ou eu devo trabalhar com o que já existe? Por exemplo, lá no território médio Rio das Contas, o pessoal tem uma quantidade enorme de frutas. Então, uma das grandes cadeias produtivas de lá é a fruticultura. A maioria dos grupos de produção já trabalha com a polpa de frutas, mas está faltando um pouco de reinvenção. Por que não, em vez de trabalhar só com a produção de polpa de fruta, eu também não trabalho com a produção de geleias,
de goiaba, de compotas, de doces. Então a gente precisa sempre buscar, arriscar o novo. E quem é que pode me ajudar na busca desse novo? Nós, da assistência técnica, estamos aqui justamente para isso, para estender a mão e ajudar vocês a encontrar um horizonte que seja interessante e que seja essencialmente rentável para os grupos de produção. Então, nossa função enquanto assistência técnica é ajudá-los também a encontrar um caminho, né, a encontrar um norte que possa possibilitar vocês a pensar nesse novo. Né? E quem é que pode nos ajudar? Somos nós, são os ACRs e são vocês mesmos que precisam começar a se organizar. Para isso, para a gente poder pensar em se organizar, a gente precisa entender quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas potencialidades, aonde eu quero chegar. Essas três frases são frases mágicas e norteadoras. Vocês, né, que precisam encontrar um lucro, uma renda viável para os grupos de produção e mudar completamente de vida, vocês precisam pensar nessas três perguntinhas. Quais as minhas fraquezas? Quais as minhas potencialidades? E onde é que eu quero chegar? Por quê? A partir do momento que eu conheço as minhas fraquezas e que eu sei quais são as minhas potencialidades, eu posso fazer a transformação. De que forma? Colocando as minhas fraquezas, colocando as minhas potencialidades para driblar as minhas fraquezas, de modo que as minhas potencialidades elas precisam ser maiores que as minhas fraquezas, porque se eu conheço as minhas fraquezas, eu sei quais são, né, aonde é o ponto específico que eu posso trabalhar para poder acabar com essas fraquezas e assim estar sempre elevando as minhas potencialidades. E para isso eu preciso entender aonde é que eu quero chegar. Eu quero apenas trabalhar aqui na minha associação para poder vender na minha comunidade? Ou eu quero, por exemplo, trabalhar para poder vender não só na Feira Livre, mas levar os meus produtos lá para a feira, para a Fenagro, levar lá os meus produtos para uma cooperativa de comercialização, levar os produtos para o PAA, para o PENAI. Então, assim, antes mesmo de conhecer as suas potencialidades e as suas fraquezas, vocês precisam também ter em mente quais são os meus sonhos e aonde é que vocês querem chegar, tá certo? Vamos lá. Então, já que a gente aprendeu, né, que existem algumas perguntinhas que a gente precisa fazer e a gente já viu naquela tabela anterior algumas terminologias que vocês já sabem e que vocês convivem, mas nunca pararam para calcular, vamos para a prática agora calcular, né, quais são as formas de fazer um estudo de viabilidade econômica, né, através desses cálculozinhos que eu vou apresentar para vocês aqui agora, já que vocês entendem dos termos e já conhecem os termos como foi apresentado na tabela anterior. Então, vamos lá. Como é, Sabrina, que eu vou calcular os meus custos fixos e os meus custos variáveis, né? Gente, o custo fixo é a soma de todos os itens pelos quais é preciso se pagar todo mês, independente da quantidade produzida. Por exemplo, eu tenho gastos fixos com energia, com aluguel, com depreciação dos equipamentos, com taxa de manutenção, com os impostos, com o contador e etc, né? Já o custo variável, gente, é a soma dos gastos que vão ser gerados ao longo do mês, né, de acordo com o que é produzido. Ou seja, esse valor pode aumentar ou diminuir a depender da quantidade de produção naquele mês, como por exemplo, a matéria-prima, né? Às vezes você precisa ter uma quantidade maior, meu Deus do céu, agora eu tenho que entregar fazer uma entrega gigantesca e o pessoal não tem aqui o produto, eu vou ter que dar uma forma de me virar nos 30 para poder comprar o produto, até mesmo da associação vizinha, porque agora o bicho pegou, né? Então, assim, esse, por exemplo, é um custo variável, que nem todo mês você precisa ter, né? As embalagens, a mão de obra, tudo isso pode ser considerado um custo variável, né? E como é, já que vocês entenderam o que é custo variável, né, e fixo, agora a gente precisa começar a calcular a depreciação dos equipamentos. A gente já falou sobre o que é depreciação. Então, como é que eu vou calcular, né, a depreciação dos equipamentos? O cálculo da depreciação indica o valor a ser guardado por ano ou por mês
de acordo com a vida útil do investimento. Esse valor ele será utilizado futuramente quando o grupo necessitar substituir, por exemplo, um equipamento ou comprar uma máquina nova. Né? Então, assim, eu já sei que o preço de compra com o valor residual é igual à perda de valor. A perda de valor com a vida útil, né, é considerado a perda de valor anual. A perda de valor, né, em 12 meses, dividido por 12 meses, vai dizer que eu tenho uma perda de valor mensal. Então, assim, por exemplo, né, eu tenho aqui uma máquina de costura, né, e eu comprei essa máquina de costura por R$ 850. E que essa máquina de costura ela tem uma vida útil de 10 anos, né, e que, portanto, eu vou ter um valor residual, né, que é o valor de perda dessa máquina de R$ 200. Por que eu vou ter uma perda de R$ 200? Porque eu sei que eu vou precisar, né, substituir um equipamentozinho dessa máquina e que ela pode custar um valor, que é o valor justamente o valor de compra de uma substituição. Então, eu posso estar, né, fazendo o cálculo da depreciação de acordo com a perda do valor, que pode ser anual ou que pode ser mensal, né? Anualmente, por exemplo, a perda do valor dessa máquina, ela vai ser de R$ 650, né? Que se eu dividir por 10, por 12 meses, por exemplo, vai dar eu tenho que guardar, eu já sei que eu vou ter que guardar R$ 5,41, né? Eu vou ter que guardar mensalmente para a compra de uma nova máquina de costura 10 anos após, né? E o valor final pode variar de acordo com as flutuações de mercados ou tecnológico, mas já é um fundo garantido, né? Porque eu sei que se essa máquina tem uma vida útil de 10 anos, né? Daqui a 10 anos eu vou precisar comprar outra máquina de costura para substituir a máquina antiga e que eu já tenho que começar a guardar um dinheiro para poder substituir essa máquina ou para fazer a manutenção dela, que isso a gente vai mais adiante falar a respeito, tá certo? Então, assim, agora, né, mais adiante já é agora, como calcular o valor para a manutenção dos equipamentos? Gente, a taxa de manutenção dos equipamentos, ela equivale geralmente a 1% do valor do investimento, ou seja, 1% do valor da compra do equipamento. Então, eu já sei que o valor a ser guardado por mês, ele será futuramente, ele será utilizado futuramente quando o equipamento necessitar de manutenção ou conserto, né? Seguindo, vamos continuar com o exemplo da máquina de costura, né, que custa R$ 850. 1%, né, de R$ 850, eu já sei que dá mais ou menos um valor anual aí de R$ 200, que se for parar para pensar por mês, eu já tenho que saber que eu preciso guardar 1% do valor da minha máquina, que é o quê? R$ 8,50. E aí, gente, a gente já vai fazendo somativa para poder já deixar esses valores todos calculados e tudo numa planilha bonitinha lá do Excel que a associação tem que ter, né? E como é que eu vou calcular, gente, as minhas despesas, né? A despesa será, portanto, o somatório dos custos fixos e dos custos variáveis obtidos naquele mês de produção, né? Levando em consideração todos os itens mencionados, né, acima. Os itens mencionados acima, minha gente, é tudo isso aqui que a gente já falou anteriormente, né? E que eu sinalizei, por exemplo, né? A taxa de manutenção, depreciação dos equipamentos, impostos e tudo mais, né? Então, gente, para eu poder fazer o cálculo das minhas despesas, eu preciso somar os custos fixos e os variáveis obtidos naquele mês. E é interessante que vocês tenham uma planilha que sempre vai estar lá indicando para vocês sobre as despesas que vocês tiveram no mês de junho, no mês de julho, no mês de agosto. E aí vocês já podem estar acompanhando e tentando encontrar por que no mês de junho eu tive uma despesa maior do que no mês de junho? Porque minha taxa de energia foi maior? Porque será que tem algum equipamento que está consumindo, que está com fiozinho com algum problema, que está consumindo mais do que o que deveria? Então você vai encontrar, quando você tem essa planilha, você consegue encontrar algumas soluções, tá certo? Então, assim, como é que eu faço para calcular já as minhas receitas? A receita a gente já sabe que é a demonstração do valor que é arrecadado com a venda de um determinado produto, né? E através desse resultado é possível identificar, junto com o resultado do produto, se será possível, através da receita obtida, cobrir todos os custos, né, de produção, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo,
né, aqui o preço de venda unitário, mais a quantidade mensal produzida é igual à minha receita, né? Se eu tenho, por exemplo, um preço de venda de R$ 200, uma quantidade de 10, obviamente que eu vou ter uma receita no final do mês de R$ 200, não é verdade? Então, gente, como é agora que eu vou conseguir calcular a margem de contribuição? Gente, como a gente falou lá na frente, a margem de contribuição é o valor referente à sobra da venda de cada produto que deve ser usado para ajudar a pagar os custos fixos mensais, né? Ou seja, se eu tenho um produto que custa R$ 200, o custo variável unitário é R$ 10, a minha margem de contribuição vai ser o preço da minha venda do produto menos o custo variável unitário, né? Então, a margem de contribuição vai ser justamente R$ 10, que é o quê? O valor referente à sobra da venda de cada produto, né? Que vai ser usado para ajudar a pagar os custos fixos de todo mês. E é por isso que eles sempre variam, né? E como é que eu faço para calcular o ponto de equilíbrio, né? O valor do ponto de equilíbrio é a quantidade que deve ser vendido de um item por mês para que o grupo consiga pagar todos os seus custos fixos, né, e variáveis. Ou seja, o que for vendido acima dessa quantidade é considerado como sobra e vai poder ser usado da forma como o grupo decidir. Então, gente, o custo fixo mensal, né, que é o custo, né, de contribuição, é igual ao meu ponto de equilíbrio, né? Então, se eu tenho um custo mensal de R$ 20 e uma margem de contribuição de 10, eu vou dividir por 2, né? Custo fixo e custo de contribuição vai dar metade, né? Então, o meu ponto de equilíbrio vai ser o quê? 2 unidades. Então, gente, o que é que acontece? Vamos lá. Antes da gente partir para o nosso estudo de viabilidade econômica, é interessante que a gente conheça alguns termos em que a gente convive, que a gente ouve falar, mas que nem sempre a gente já parou para refletir a respeito. Então, gente, está aqui para vocês posto algumas termologias que são importantes a gente poder aprender. E Capina, né, em 1998, né, ele trouxe essa especificidade aqui de quais são, né, essas termologias que a gente precisa ter acesso. Então, vamos lá. Vocês já pararam para refletir o que é que são os custos fixos de vocês? A gente sabe que a gente tem custo. Toda atividade ela tem um custo. Então, como é que eu vou considerar? Será que eu sei diferenciar o que é um custo fixo de um custo variável? Então, vamos lá. O que são os custos fixos? Os custos fixos são todos os custos necessários para manter a nossa produção. Esses são os custos fixos. Quais são os meus custos variáveis? Os custos variáveis são todos os custos necessários para a produção do produto final. Esses custos variáveis, eles variam, né? A depender da necessidade do produto que eu quero ter no final e também da quantidade. Logo mais adiante a gente vai saber como é que a gente faz para calcular os custos fixos, os custos variáveis. É importante a gente saber também o que é um investimento. Um investimento é todo o recurso investido para a abertura do empreendimento. Vocês receberam agora, né, confirmaram um convênio com o projeto Bahia Produtiva em que existe um investimento. O investimento vai ser feito pelo governo, né, em que, por exemplo, a associação vai dar só uma contrapartida, mas vai existir um investimento. A construção, né, lá da casa de farinha é um investimento. A construção da agroindústria, lá da casa de polpas, por exemplo, é um investimento. Né? A gente também precisa saber que existe uma vida útil do equipamento. Mas o que é uma vida útil do equipamento? Né? A vida útil do equipamento é um prazo estimado no qual é esperado um bom funcionamento da máquina. Normalmente, ela é informado pelo fabricante, né? E pode variar de acordo com a atividade executada pelo equipamento. Então, todo equipamento a gente sabe, né, que ele tem uma vida útil. Ele pode durar 10 anos, pode durar 2 anos e que esse equipamento, né, ele pode sofrer uma depreciação, ele pode quebrar, ele pode ter
que ser trocado uma peça. Então, por isso, a gente precisa saber que na depreciação é o valor que deve ser guardado, né, de acordo com essa vida útil do equipamento, para que futuramente ele possa ser trocado por um novo. Então, gente, além disso, existe a manutenção, né, que é o valor que deve ser guardado para reparos nesses equipamentos. Né? A gente precisa sempre ter em mente que a manutenção precisa ser feita, porque senão vai chegar um tempo e que o tempo de vida útil vai diminuir se eu não dou a devida manutenção para os meus equipamentos, para os meus aparelhos. Né? E o que são as despesas, minha gente? Despesa é todo o valor que eu gasto para produzir. Então, isso é muito fácil. Todo mundo sabe, a minha despesa é o valor que eu gasto para produzir. Eu sei que se eu vou produzir 10 quilos de polpas, eu vou ter uma despesa de gastos com energia, com a despolpadeira, né, com embalagem e tudo mais. Essas são as despesas. E quais são o que é a receita? A receita, minha gente, é todo o valor que eu recebo com a venda do que eu produzi. Essa é a receita. E aí, mais adiante, a gente vai entender como é que fica essa diferenciação. Como é que eu posso calcular a minha receita a partir das minhas despesas? Existe também a margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é que o valor que sobra quando eu tiro minha despesa da receita. A receita é uma coisa, a despesa é outra. Né? Então, assim, quando eu diminuo a minha receita com a minha despesa, eu vou ter uma margem de contribuição, né? Que é o valor que sobra quando eu tiro as minhas despesas, ou seja, é o meu lucro. Né? E um ponto de equilíbrio indica, portanto, né, qual é a quantidade mínima de produtos que deve ser vendido para gerar uma receita positiva. Né? Eu tenho que ter sempre um ponto de equilíbrio, porque se eu não tiver um ponto de equilíbrio, eu vou, por exemplo, saber que eu não posso nunca pensar em produzir mês que vem menos do que no mês atual. Mas, por exemplo, mês que vem, por exemplo, é final de ano, não tem contrato do PENAI. E aí, como é que eu faço? Eu vou deixar de produzir? Não, eu tenho que encontrar outra forma, né, de comercializar. E para isso eu tenho que sempre estar atento ao meu ponto de equilíbrio. Né? Se, por exemplo, eu sei que não tem PENAI, né, eu tenho que pensar em uma forma de onde é que eu vou escolher esses meus produtos, porque eu já tenho mais ou menos uma noção de quantidade que eu produzo todo mês do meu produto. Então, se não tem PENAI e não tem consumidor, eu não tenho por que fazer, por exemplo, a mesma quantidade grande que eu sempre faço quando tinha o PENAI. Né? Se eu não encontrar uma outra alternativa, eu tenho que buscar um ponto de equilíbrio para poder não sair no prejuízo, não é verdade? Então, minha gente, para poder fazer a organização dos seus gastos, vocês precisam pensar, né, já que a gente já conheceu essas termologias aí, qual é a quantidade que eu desejo produzir? Quais são os materiais que eu precisarei? Quanto é que vai custar esses materiais? Eu vou precisar de equipamento? Quanto é que custa esses equipamentos? Qual é o tempo de produção do meu produto? Meu produto está disponível o ano todo? Vou precisar de embalagem? Quanto é que custa essa embalagem? Qual é o preço desse produto no mercado? Alguém já vende este mesmo produto onde eu desejo comercializar? Então, essas são algumas perguntinhas, né, que a gente tem sempre que se fazer. Os grupos precisam fazer essa organização antes mesmo de começar. Então, tudo aquilo que começa errado, termina errado. Por isso que a gente precisa sempre ter em mente que a gente precisa responder essas perguntas, a gente precisa pensar naquelas outras perguntinhas que eu fiz no início, né? Quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas potencialidades, para quem eu quero produzir. Porque se a gente já tem resposta para as perguntas que a gente mesmo faz, é sinal de que a gente vai ter um sucesso lá na frente. Por quê? Eu tenho os meus produtos, mas eu preciso saber vender os meus produtos. Né? E é por isso que muitas vezes os grupos eles não conseguem ter um êxito. Por quê? O que é que acontece? Tudo aquilo que é fácil não vale a pena. Tudo aquilo que é difícil vale a pena, não é verdade? Então é muito mais fácil para o produtor chegar e vender o seu produto para um atravessador, que ele chega lá e pega o produto dele e vende. Mas o atravessador, por exemplo, ele tem estratégias de comercialização e é por isso que ele busca o produto lá na comunidade. Então, se os grupos de produção, eles são estratégicos, eles pensam, se o empreendimento pensa antes de comercializar, se organiza os gastos, se pensa nas formas de comercialização de uma forma inteligente, o sucesso
pode ter certeza que será garantido. Caso contrário, vocês vão apenas recorrer àquilo que é mais fácil. E aquilo que você faz mais fácil, vai fazendo por fazer, e aí não tem organização, não tem gestão do empreendimento, não faz um estudo de viabilidade econômica, e aí acaba caindo, né? O que muitos grupos acontece, fechando as portas. Por quê? Porque não soube equilibrar os custos fixos, porque não soube equilibrar as despesas, porque não soube equilibrar as receitas, né? Então, tudo, não soube encontrar um ponto de equilíbrio. Então, por isso que é importantíssimo que a gente realize o estudo de viabilidade. E agora que vocês já conhecem esses termos, o que é despesa, o que é custo fixo, como é, Sabrina, agora que eu vou realizar esse estudo de viabilidade? Vocês que são ACRs, que estão assistindo esse vídeo, têm um papel importantíssimo na comunidade, que é justamente de sentar com a comunidade e dizer, vamos fazer uma planilha, vamos realizar aqui, junto com as mulheres, os produtores, as produtoras que trabalham na associação, uma forma de ter viabilidade econômica dos produtos que vão ser comercializados. Então, agora que vocês já conheceram como é que vocês podem estar realizando o estudo de viabilidade, que é fazendo justamente esses cálculos, vocês precisam parar para pensar, né, no planejamento, né, de todos esses cálculos que vocês precisam fazer. E é justamente esses cálculos que vão dizer, que vão nortear vocês, porque é um estudo, né? Um estudo tem que ser feito a partir do que existe no empreendimento e tem que ser feito por uma pessoa em conjunto, junto com uma pessoa que entenda, né, que conheça cada produto, que conheça quanto é que custa, né, os gastos que você tem, né, que saiba que 1 quilo de polpa você vende por um valor X. Então, sentem vocês entre si, que conhecem o empreendimento de vocês, juntamente, né, claro, com os ACRs, e esse vídeo é direcionado para os ACRs, justamente para que eles possam, né, realizar esse estudo de viabilidade, ou seja, realizar estes cálculos com a associação, para que ela, obviamente, possa conseguir ter uma receita muito boa, possa conseguir ter um lucro, né? Então, assim, só para a gente poder enfatizar os nossos 2 bonequinhos, né? A nossa querida companheira que nos acompanhou aqui, ela disse, né, que está muito animada para começar o meu estudo de viabilidade econômicos. Mas será que funciona mesmo com nós que somos agricultores? Aí João responde, claro que sim, minha comadre. Lá em Sapucaia, né, foi feito com o coletivo da Feira da Agricultura Familiar que ele participa. Olha só, e lá em Sapucaia deu certo, né? Então, gente, vamos lá, vamos seguir adiante e vamos realizar, né, o estudo, porque a partir do momento que a gente tem um planejamento dos nossos gastos, a gente consegue ter uma receita muito maior. E para isso, né, é preciso que a gente conheça as particularidades dos nossos produtos, dos nossos clientes. A gente precisa planejar, certo? E o estudo de viabilidade é uma alternativa eficiente para que os grupos de produção, para que as associações consigam obter um lucro, né, exorbitante. E esse lucro precisa passar antes de ser obtido por um estudo de viabilidade econômica. Não é assim fazer por fazer. Porque, por exemplo, se eu compro, né, 1 quilo de açúcar a um valor muito mais alto do que se eu comprasse uma saca de açúcar, eu vou estar deixando de ganhar dinheiro. Então, é por isso que tudo tem que ser devidamente calculado na ponta do lápis, na cadernetinha, na planilha, né? Para que nenhum risco vocês possam correr, tá certo? Essa apresentação, gente, ela teve como referência, né, essas atividades aqui e também foi retirada, né, de uma cartilha, de um estudo de viabilidade econômica, tá certo? Realizada pela UFRB. Vamos para as próximas atividades. Espero que vocês tenham gostado, né, e possam realizar de fato, efetivamente, de modo real e concreto. Instância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do projeto Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.